Leitura de hoje, Romanos capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas, se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando fores julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui com as pessoas, como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Neste caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo isto, porém eles serão condenados como merecem. Todos somos culpados. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar, porque onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho de paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isto a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Salvação por meio da fé. Mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhum diferente entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo, não passando ele por paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivos para ficar orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda.
Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceita os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isto quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor.